Olá, estamos de volta pela Rádio Web TCE com mais um ponto de encontro. Depois de um longo espaço de inatividade, o programa está de volta. Novo estudo, reformulado, para oferecer para você melhores informações mais detalhadas sobre atividades do Tribunal de Contas através da sua Rádio Web. E aqui no TCE, no ponto de encontro do TCE de hoje, vamos falar um pouco sobre o Setembro Surdo. Vamos conversar com o pessoal do Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo em Sergipe, que é uma entidade que presta um serviço relevante, muito importante para as pessoas que têm problemas de surdez, que tem essa patologia da surdez aqui no estado de Sergipe, que ajuda, auxilia bastante na educação do surdo aqui no estado de Sergipe. Eu vou conversar no programa de hoje com Deise Xavier, que é coordenadora pedagógica do IPAESE, e com Rafael Cardoso, que é coordenador administrativo do Instituto. Primeiro, eu cumprimento Deise, é um prazer tê-la aqui no nosso programa, o ponto de encontro da Rádio Web TCE. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo nosso, pode ter certeza. Um bom dia, também um abraço para o Rafael Cardoso, que é coordenador administrativo do IPAESE, esse instituto que tem um serviço importante para as pessoas portadoras dessa patologia da surdez. Um prazer tê-lo aqui, Rafael. Eu que agradeço pelo espaço, Cabral. Então, desde mês de setembro surdo, né, o que representa para essa comunidade o Setembro Surdo aqui em Sergipe? Representa a luta, as conquistas, que ainda precisamos de muito mais do que isso, né? Do que já avançamos um pouco, mas precisamos avançar muito mais, né, em vários contextos. Mas é uma data em alusão, mas para comemorar também, né? Saber que hoje a gente consegue levantar uma bandeira de representatividade maior, né, de ter uma luta maior, e não só de pessoas ouvintes lutando pelos surdos, mas os próprios surdos lutando pelos seus direitos, né? Então isso é muito importante para todos eles, com certeza. Hoje se fala muito em mobilidade, em inserção das pessoas, né, ao mundo, né, de uma forma geral. E as pessoas com deficiências têm uma limitação, uma certa dificuldade dessa inserção, dessa interação com o mundo em que habita. E a surdez, por exemplo, é uma patologia que traz uma certa dificuldade de comunicação, de integração das pessoas, né? De que maneira o Instituto vem atuando para encurtar essa distância da comunicação entre o surdo e a comunidade? Bom, o IPAESE é um Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe, né? É um instituto e um dos braços dele também é o ensino regular, né? A gente tem lá a escola que a gente oferece hoje, do primeiro ano do ensino fundamental até o ensino médio. Então, a gente é a única escola aqui em Sergipe e no Nordeste que oferece até o ensino médio. Então, de lá, a gente já orienta os nossos alunos para o mercado de trabalho e para a vida universitária também. Então, nós somos a única do Nordeste que oferece isso. Além disso, o IPAESE também ele promove cursos de Libras para a comunidade externa, né? A gente também vem promovendo algumas outras ações e fechando parcerias importantes, que a gente sabe que são de extrema relevância para o surdo. Por exemplo, essa parceria agora com o tribunal, né, só vem a mostrar a importância que as pessoas estão percebendo, né, dessa conjuntura de possibilitar a comunicação do surdo. Né, como a gente costuma falar, o surdo ele não vai voltar a ouvir, mas a gente, enquanto ouvinte, a gente precisa aprender Libras e a gente precisa promover ações que sensibilizem a sociedade a entender a importância de todos aprenderem por obrigatoriedade para poder facilitar essa comunicação junto ao surdo. Veja só, se eu entendi bem, o Instituto ele auxilia na educação, ele promove a alfabetização, a escolaridade do surdo até a 8ª série, seria isso? Não? Você funciona como uma escola, digamos, regular para a educação do surdo, no caso. Então, ele como se estivesse cursando um curso normal. A escola normal, a escola ABC que existe aqui em Sergipe, né, com o currículo Sergipe. Lá a gente também tem a mesma estrutura, né, o ensino regular. Hoje nós temos do primeiro ano do fundamental até o ensino médio, né? Ele conclui o fundamental até o 9º ano, depois ele vai para o ensino médio, e a gente já fez a solicitação agora para ver se a partir de 2024 a gente já começa a oferecer também
a educação infantil, para que eles comecem já de pequenininho, porque hoje a gente só consegue pegar os alunos lá a partir de 6 anos. Mas até 6 anos, ele já poderia ter desenvolvido a Libras de uma forma mais segura, ou aprendizado de uma forma mais exata para eles, né? Porque muitas vezes eles vão para a escola de ouvintes. E aí existe a exclusão. O que é que o surdo está fazendo dentro da escola de ouvinte? Normalmente ele está pintando, na hora do recreio todo mundo está ali brincando, gritando com o outro, ele está ali um pouco excluído, porque não existe a comunicação. Venha, corra, fulano, isso, aquilo, outro. Então, ele se sente muito excluído. Né? E existe a dificuldade. Algumas escolas têm o intérprete, mas não é a mesma coisa, porque o que nós oferecemos no IPAES é um ensino bilíngue. Então, todos os professores do IPAES, ele tem a formação bilíngue. Então, eles ensinam português, geografia, história, matemática, biologia, tudo que você imaginar de uma escola de ouvintes, lá nós temos também, só que os professores ensinam em Libras. Que é uma diferença, lógico, acredito que sim, né, muito grande entre um aluno surdo estudar numa escola normal, uma escola, né, regular, no meio de uma turma onde ele, praticamente somente ele, não seja portador da deficiência, do que ele participar, estudar numa escola onde toda a turma tem deficiência semelhante, quer dizer, todo o conhecimento, a forma de transmissão do conhecimento será abrangente e igual para toda a turma. Exatamente. Acredito que seja bem diferente. Exatamente. Né? Então, exatamente. Hoje no Instituto vocês trabalham exatamente nessa linha. Isso. As turmas, desde da maternal, estão tentando ainda implantar, não, a gente mas vai já implantar, em com projeto Deus. já, mas Isso. desde o primeiro ano, né? Isso, a partir do primeiro ano, a partir de 6 anos. Até o segundo grau? Isso. Turmas especificamente só compostas por pessoas por surdos ou CODA. O que é o CODA? O CODA é o ouvinte, que o pai e a mãe são surdos, que a gente tem aluno CODA lá. Né? Repetindo, como é que é? CODA, a gente chama de... ele é uma pessoa CODA. O pai e a mãe são surdos. Então, ele está aprendendo. Ele ouve, ele é ouvinte, conversa com a gente normal. Mas qual a importância dele estar aprendendo no IPAES? Porque ele vai desenvolver a Libras para poder ter uma comunicação em casa com os pais. Que é importante, né? Muito importante. Porque às vezes os pais, né, não têm o conhecimento, não sabem lidar, né? E o aluno vai desenvolvendo na escola, vai aprendendo o conhecimento pedagógico, né? Vai se comunicando, mas chega em casa é um bloqueio. Exatamente. Né? Porque às vezes o pai não sabe, evidentemente que cada um vai se virando, busca uma comunicação. Isso, né? através da mímica, né? Que a gente fala que existe a Libras e existe os gestos, né? Que é uma questão, a comunicação não quer dizer somente voz, né? Exatamente. Você se comunica, isso é notório, se comunica Exatamente. com o olhar, com o gesto, com o corpo. né? O corpo fala, né? O corpo fala, entendeu? Isso é fato. Mas uma comunicação mais, né, onde ele possa interagir melhor, uma dúvida que você é bem mais tranquilo. Cabral, e vale a pena esclarecer que o nosso ensino hoje é um ensino gratuito. Nós não cobramos mensalidade para os alunos estudarem no nosso instituto, porque uma das dúvidas que a gente tem, que as pessoas ligam lá direto, mas quanto que é a mensalidade para meu filho estudar aí? Quanto que vocês cobram o ensino? Não. O nosso instituto hoje é uma instituição filantrópica, a gente não cobra mensalidade e hoje a gente funciona pelas parcerias que a gente faz e também por doações. O ensino em si é gratuito, nós não cobramos a mensalidade. Essa é uma informação muito importante, né, para as pessoas que estão nos assistindo, tomar conhecimento e passar essa dica para aqueles conhecidos, né, porque às vezes a pessoa tem conhecimento da existência do Instituto, pensa que é uma coisa, porque a educação nesse país é caro, né? A gente sabe que é muito caro, né? Quem busca um ensino para uma escola particular só sabe os pais que têm filhos em escola particular, o quanto é sacrificante manter esses filhos na escola particular. E quando se pensa que é um instituto, né, pensa logo que vai pagar alguma coisa pela escola. Então essa informação foi muito importante, dada pelo Rafael Cardoso, que é coordenador administrativo do Instituto, que não se paga nada. Pode procurar. Onde é que fica o Instituto, Rafael? Fica na rua Tenente Wendel 40, 1479, lá no bairro Suíça, ali em frente à portaria do Colégio Salesiano. Salesiano? Colégio Salesiano. Rua Tenente Wendel 40. Tenente Wendel 40. 1479. 1479. Lá no bairro Suíça. Isso. Em frente à portaria do Colégio Salesiano. O Colégio Salesiano, na lateral dele, é pela Rua do Nossa Senhora das Dores, né? Isso. Ou não? Mas já tem a 40, passa também. Tem a portaria lá principal. Ali. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, se caso tem interesse de conhecer o Instituto, inclusive visitar o Instituto, ou você que quer também não só colocar um filho, um parente para estudar, mas mais importante também, quer contribuir, quer colaborar, dar uma doação
ao Instituto, tem a impressão que as portas lá serão bem abertas, será Com sempre certeza. bem-vindo, né? Porque o Instituto, como foi dito, vive de doações, é importante que as pessoas, as entidades também, que possam colaborar, porque é uma ajuda significativa para a sociedade, para a comunidade, principalmente para as pessoas carentes que dependem, né, do serviço que o Instituto precisa, tão importante para a integração, para a inserção dessas pessoas na sociedade, das pessoas com essa deficiência na sociedade. Porque nós estamos vivendo um momento realmente muito importante, acredito que nunca se teve tanta consciência, ou buscou-se transmitir essa conscientização da acessibilidade, da integração das pessoas, da portadoras de determinada deficiência, como hoje está acontecendo no mundo e no país. O Brasil parece que acordou um pouco para essa situação. Né? Isso é bom, né, Deise? Não é verdade? Hoje, para se construir novas edificações, residências ou prédios públicos, há hoje uma série de exigências de acessibilidade para as pessoas que têm deficiência, né? E o surdo, a pessoa que é surda tem essa deficiência que precisa também ser atendida. Questão de Libras, por exemplo. Intérprete de Libras hoje é uma atividade importante e deve estar presente quase todo mundo, digamos assim, né? Nas repartições públicas, na realização de palestras, em cursos, em transmissões de televisão, a gente vê muito isso. Então, isso é um mercado também crescente, né, Deise? Com certeza. Isso é importante, que é um mercado que se abre também, não é verdade? Com certeza. E ver que o tribunal teve essa iniciativa, a gente vê isso como uma referência hoje, né? A nossa dificuldade maior, por exemplo, a gente tem aluno que às vezes precisa ir no banco resolver uma questão e a gente sai, né, de lá do posto de trabalho da gente para poder acompanhar. Quando não, a gente acessa ao intérprete para poder acompanhar. Porque não tem diferença entre Deise e entre o surdo. A única coisa é a comunicação, mas ele vai chegar no banco, ele vai ser atendido por quem? Não tem nenhum intérprete. Ele chega no posto de saúde, ele vai ser atendido por quem? Quem que vai entender a comunicação? Um dia desses, uma surda, infelizmente, veio a falecer na maternidade. E por uma falta de comunicação, né? Está doendo aonde? O que é que ela está sentindo? Como é que tem alguém ali para atender? Chama assistente social sabe Libras? Não sabe. Né? Cadê o intérprete nesses ambientes? Principalmente, eu chego a me arrepio quando eu falo, mas principalmente no ambiente nos setores da saúde. Já é lei, já é obrigatório, sabe, gente? Está demorando demais para poder cumprir com essa lei, para poder atender a comunidade surda, principalmente nesses espaços, né? Porque você vê uma pessoa chegar a falecer por uma questão de falha de comunicação também, isso é muito triste para a gente ver isso, né? Mas não só por isso. Libras é a língua brasileira de sinais, então o desejo do coração, na verdade, é que a Libras ela já tivesse inserida na grade do ensino regular do Brasil, né? Para que todo mundo soubesse o básico da Libras para poder se comunicar com o surdo, sabe? Chegar um bom dia, uma boa tarde, tá precisando de alguma coisa, sabe? Ai, tô com dor de quê, sabe? Não tem como, não existe uma comunicação. A gente vê os eventos aí promovendo a acessibilidade, mas aí se um surdo tá ali e quer se comunicar com alguém, cadê a acessibilidade para o surdo? Tem um intérprete que está lá no palco, né, interpretando a música, mas e cá? Se ele precisa de alguma coisa, se ele precisa saber onde é que fica o banheiro, eu quero comprar isso. Não tem, sabe, gente? Então, é só uma questão de ter noção da importância disso, da importância do trabalho dos intérpretes também em todos os ambientes. É verdade. Que é importante que as pessoas tenham essa consciência, porque acho que é na natureza humana. As pessoas não se tocam, né? Isso é fato. Da deficiência de alguém, porque a gente não tem, às vezes, momentaneamente, nenhuma deficiência, acha que está tudo normal e às vezes não consegue enxergar a deficiência do outro, a dificuldade do outro de ter acessibilidade, né, a determinada situação, porque ele tem uma deficiência e a pessoa, quando não tem, talvez não tenha esse poder de percepção, talvez, as mãos, para sentir na pele quanto é difícil. Basta quebrar um pé, né, basta ter um torcicolo na mão que não possa pegar um objeto, que a pessoa sente na prática, né, o que é a dificuldade de uma deficiência. Mas nesse Setembro Amarelo, uma notícia importante e boa para quem acompanha as sessões do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O Tribunal de Contas implantou, desde a última quinta-feira do mês de agosto de 2023, o sistema de interpretação de Libras em suas sessões.
Foi inaugurado na última quinta-feira e doravante em todas as sessões do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O intérprete de Libras estará atuando para facilitar exatamente o entendimento da pessoa surda daquilo que está sendo tratado, dos processos que estão sendo votados e apreciados nas sessões plenárias do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Foi importante esse passo, não foi, Rafael? Essa parceria entre o Instituto e o Tribunal, acho que além de abrir um mercado de trabalho para os intérpretes de Libra, também abre essa janela para as pessoas deficientes surdos de Sergipe, que acompanham, né, o Tribunal de Contas. Com toda certeza, Cabral. E hoje, o IPAESE, quanto instituto, uma instituição filantrópica, a gente busca meios de poder tentar ajudar o Instituto de alguma forma. Assim como os cursos de Libras, a gente tem para toda a sociedade, no qual nos ajuda a manter o Instituto, a gente também fecha parcerias com o serviço de intérpretes de Libras. E quando o tribunal nos contatou, eu fiquei super feliz, porque seria mais um canal e mais um meio no qual o surdo estaria inserido. Por quê? Porque hoje ele pode vir aqui no Tribunal de Contas, acompanhar a sessão e ter a consciência de que ele vai entender o que está sendo dito ali, porque a gente vai ter intérpretes ali para poder auxiliar eles. Então, é fundamental a importância ter esses intérpretes aqui, e o IPAESE, quanto instituto, está honrado de ser parceiro do tribunal para estar trazendo essa comunicação para o surdo. Isso foi importante, porque hoje é lei, né? Hoje é lei, tem que ter o intérprete, né? E isso é importante porque facilita. Então, foi uma parceria oportuna e no momento, sobretudo, porque há muito tempo, né, que o serviço público tem essa dificuldade, né? Às vezes a burocracia, você tem que observar todos os trâmites legais da legislação administrativa, e eu venho acompanhando e sei que levou um tempo para concretizar de fato e de direito essa parceria. Foi uma grande caminhada. Agora, foi bom porque calhou de ter sido concretizada às vésperas do Setembro Surdo, né? Que é quase que homenagem, digamos assim, entre aspas, a essas pessoas que necessitam desse serviço. Então, veio a calhar de que o tribunal colocou em prática o intérprete de Libra, a interpretação por método de Libras, das sessões exatamente no iniciar, digamos assim, do Setembro Surdo, que se comemora em todo o Brasil, né? Uma comemoração nacional. Sim, Surdo, não é isso? Toda certeza. Isso, exatamente. Bom, então, como fazer para a pessoa que quer aprender Libras, se tornar um intérprete de Libras? Qual é o caminho que ele deve seguir, Rafael? Muito estudo, primeiramente, né? Porque a gente precisa entender a linguagem de Libras e saber da importância disso também, né? Hoje tem vários meios de se ingressar no estudo da Libras, começando ali por um curso básico, depois você passa para o intermediário, até você chegar no nível alto lá, que é o de intérprete de Libras. Mas hoje é meio que por estudo mesmo, você se interessar por isso e correr atrás. Qual é o tempo de duração de um curso? Por exemplo, se eu quisesse fazer o curso, quero aprender Libras, eu vou lá no Instituto procurar o Rafael Cardoso, coordenador administrativo, que é o que não cobra porque é gratuito, mas é quem vai me dar toda, né, a instrução de como proceder. Então, se eu chego lá, bato a porta do Instituto do IPAESE, querendo fazer o curso de Libras, qual é o procedimento que vai seguir a partir daí? Pronto, a gente vai fazer sua matrícula. Hoje o nosso curso ele tem duração de 3 meses, o básico, e os nossos professores são surdos. Por quê? Porque você tem que aprender como ele. Então ele vai te passar esse ensino. E aí 3 meses o básico 1, depois mais 3 meses o básico 2, e depois do básico a gente tem um nível intermediário. Então a pessoa que entra lá para fazer o básico, ela vai fazer o básico 1, 2 e o intermediário no nosso instituto. Hoje o nosso ensino regular, do ensino fundamental até o 3º ano, é gratuito. Mas os cursos de Libras ofertados para a comunidade, eles são pagos. A gente cobra uma taxinha por quê? Porque é um meio que a gente tem de ajudar o Instituto com isso. Já que o nosso ensino regular, que é para a sociedade, do fundamental até o 3º ano do ensino médio, é gratuito, a gente pensou em meios que ajudassem o nosso Instituto. Então, o curso de Libras, nós, quanto Instituto, é ofertado para a sociedade e a gente cobra uma taxinha para poder ajudar a gente também. Para fazer o curso de Libras, é exigido que nível de escolaridade do aluno que quer fazer o curso de Libras, por exemplo? Há uma exigência? Não tem nenhuma exigência hoje. Inclusive, nós temos alunos hoje lá que vai junto com a mãe fazer o curso de Libras. A gente tem um aluno de 12 anos lá, né, Daisy, que ele nos acompanha, já para entender como que funciona. Os pais dele são ouvintes, ele é ouvinte, mas ele está lá porque ele quer aprender a Libras também. Para quem não está assistindo, só para ter ideia, melhor que
fiz essa pergunta exatamente para buscar essa informação. Quer dizer, a escolaridade independe da linguagem Libras, não é? Porque a pessoa vai aprendendo no estágio que ele está. Sim. Você Isso. falou uma criança de 12 anos, vai lá, o universo dela, o palavreado dela é de uma criança de 12 anos. Isso. Então ela vai aprender as palavras, né, os sinais correspondentes à linguagem dela, na Isso. idade dela. Então a proporção que a pessoa vai abrangendo, aumentando o seu leque de conhecimento, de palavreado, também a linguagem vai acompanhando. Seria isso, mais ou menos? Isso. Quando eu fui fazer a matrícula dela, eu perguntei o que te levou a querer aprender Libras tão nova. Ela falou que ela tem uma prima que é surda e ela quer brincar com a prima. Então ela quer aprender a Libras para ela poder se comunicar com a prima dela e brincar com a prima dela, que ela ama demais. E aí aquilo ali já me deixou todo orgulhoso e falou, não, claro, vamos, a gente tá aqui para isso. E aí ela tá lá conosco. São experiências gratificantes, né, que incentivam, né, Deise? Com certeza. Então, qual é a programação? O Instituto tem alguma programação especial para esse mês de setembro surdo? Me diz aí. Sim, estamos recheados de programação, né? Algumas programações são mais voltadas para os alunos, né? Algumas ações que a gente vai desenvolver com os alunos. A gente vai ter um dia que a gente vai levar os alunos para a Escola do Legislativo. De lá eles vão na Câmara para poder fazer uma simulação de como é a votação e tudo mais, para poder eles entenderem de maneira mais próxima, né, todo esse contexto político. A gente já, na verdade, nós já começamos, né? Levamos os alunos no Museu da Gente Sergipana. Aí a gente tem essa ação com a Escola do Legislativo, nós temos ação com o pessoal do Shopping Jardins, nós temos ações também para chegar lá na principal, né? Nós temos ações com os alunos. Vai ter a Corrida do Surdo também, junto com o Colégio 11 de Agosto, que é uma escola que também atende a comunidade surda. Então, dia 22 vai ter a corrida lá no Parque da Sementeira. E no dia 26, que é realmente o 26 de setembro, né? Que é o dia oficial, né, do surdo. Aí a gente vai ter uma ação lá no Cactus Burger, onde toda a renda arrecadada para aquele dia é revertida para o IPAESE. Então a gente chama de IPAESE CUT. Né? Começa às 16 horas. Vai ser dia 26. 26 de setembro, Aonde? que é o Dia Nacional do Surdo. Lá no Cactus Burger. Ali no Cactus Burger. É uma hamburgueria. É uma hamburgueria. Na verdade, é o segundo IPAESE CUT. Ano passado nós promovemos também, foi um sucesso. Né? A gente não sabia que ia ter tanto surdo, né, junto num só ambiente, em um só momento, mas foi muito bom. Então, esse ano a gente vem com uma proposta também diferenciada. A gente vai ter apresentações culturais e também é uma forma da gente conseguir unir o ouvinte, o surdo, naquele momento descontraído, para comemorar esse dia que é de grandes conquistas para o surdo. E a gente deixa aqui um convite para você, para toda a comunidade, dia 26 lá no Cactus Burger, para poder nos prestigiar. O Cactus é uma hamburgueria de relevância aqui também, para mim é a melhor que tem, e nos acolheu e nos abraçou com essa causa. Doando toda a renda que for arrecadada naquele dia para o Instituto. Então, como o Deise falou, a gente vai ter várias apresentações lá, vai ter amostras dos surdos também, e aí a gente convida você e toda a sociedade para ir lá poder prestigiar a gente. Só para fechar, Deise, o Instituto também, que tem a pessoa surda, tem a pessoa muda, né? Tem o mudo, o surdo e tem o surdo-mudo. Então a gente já não utiliza mais essa nomenclatura do surdo-mudo, né? Não usa mais. Não, eles têm as cordas vocais, só que não desenvolvem porque eles não ouvem. Então como é que eu vou desenvolver? É tanto que às vezes você encontra com o surdo, ele tá ali, às vezes ele emite sons, né? Som, eles conseguem gritar. Aquele som sem nenhum nexo, né? Aquele som. Isso, então eles conseguem emitir som, eles não são mudo, né? Mudo a gente pode até... Estou aqui falando, daqui a pouco eu perdi a voz, pronto, posso ficar muda. Então, eles não são mudos, isso. Eles são surdos, a nomenclatura usada é surdo, né? Então, muita gente também pergunta isso, né? E é importante a gente estar ampliando também esse conhecimento, né? Porque pouca gente sabe, talvez muitas pessoas talvez não sabem dessa diferença, né? Sim. Do surdo, mudo, que não existe mais essa nomenclatura surdo-mudo, não. Ou surdo ou mudo. Né? Porque o mudo, ele não é mudo em geral. Ele é praticamente surdo, que ele tem o som, mas não ouve, não consegue formar. Eu posso, por exemplo, assim, eu sou ouvinte, né? Mas eu posso ter alguma coisa nas minhas cordas vocálicas e eu perder minha voz. Eu vou ser muda. Eu
passo a ser uma pessoa muda, mas eu ouço tranquilamente. Entendeu? Então, existe essa diferença. Mas, assim, muita gente, ontem mesmo a gente atendeu uma mãe de um aluno, de aluna lá, quer dizer, já de muito tempo, e ela usou, né, o termo, que é surda muda, não sei o quê. Então, assim, muita gente usa ainda esse termo, né, mas a gente vai tentando aos pouquinhos também e mostrando à sociedade que o termo é realmente surdo, só o surdo. Na verdade, a deficiência é surdez. Surdez, isso. Tá bom, eu conversei então com Deise Xavier, que é coordenadora pedagógica do IPAESE, que é o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo em Sergipe, e com Rafael Cardoso, que é coordenador administrativo. Não sei se a gente abordou tudo, se ficou algum assunto, alguma informação que não foi perguntado. Fiquem à vontade, caso queiram acrescentar alguma coisa a mais para quem está nos assistindo. Isso, sempre tem uma coisinha a mais, né? Mas a gente fica aqui 2 convites, né? Um do IPAESE Culto, que vai acontecer no dia 26 de setembro. Aliás, vou fazer 3, viu? Um para quem quiser conhecer o nosso instituto, lá na Rua Tenente Wender 40, 1479, frente ao portão principal do Colégio Salesiano. E um outro convite também é porque a gente também tem um trabalho de busca ativa lá, César. Busca ativa é o quê? A gente conseguir alcançar os surdos nos outros municípios. O que é que acontece? Muito surdo vai para a escola do ensino regular, sente excluído e os pais fazem o quê? Tiram da escola. Então, está privando o surdo do conhecimento adequado para ele, né? De ter ali a educação bilíngue, que é realmente voltada. Hoje nós temos alunos de Itabi, nós temos alunos de Macambia, que vêm todos os dias para a escola, nós temos muitos alunos de Socorro, de Laranjeiras, da Barra dos Coqueiros, São Cristóvão. Então, assim, a gente tem alunos de todo o estado, mas a gente também precisa da parceria com as prefeituras para identificar quem são os alunos surdos, para poder indicar o IPAESE, que é o ensino adequado. No meu município tem o AE, né, e tem a sala de recurso. Não é a mesma coisa de ter um ensino bilíngue para o surdo, sabe, voltado. É diferente, não estou falando mal do intérprete na questão educacional, mas é diferente de ter um intérprete dentro de uma sala de aula junto ao professor e você ter um professor que é bilíngue. Então, é essencial, é fundamental ter esse ensino bilíngue para o surdo. Então, a gente faz o convite nessa busca ativa, né, a nível estadual. Quem puder indicar o IPAESE, quem puder conhecer pessoas surdas que possam estudar lá, nós estamos de portas abertas. Pois é, fica então aí o convite formulado ao prefeito, o senhor que é prefeito, a senhora que é prefeita, ou ao secretário ou secretária de educação dos municípios, para conhecerem, né, o IPAESE, ver de perto a metodologia de funcionamento da instituição, que de repente pode prestar também um grande serviço. Prefeituras, a gente sabe que fazem muito transporte de pessoas doentes, né, enfermas para Aracaju, para tratamentos hospitalar ou clínicas aqui em Aracaju. Então, acrescenta uma rede de serviço à sua comunidade, desde que haja uma demanda no município, haja uma pessoa, um aluno, uma aluna deficiente com a deficiência da surdez, que queira, tendo vontade de estudar aqui em Aracaju. É de graça, repito, o Instituto não cobra nada, a Prefeitura vai gastar apenas o transporte desse aluno para o Instituto, né? Então, agradeço a vocês mais uma vez pela presença, sintam-se à vontade e volte sempre aqui ao nosso ponto de encontro, né? A partir de agora, já que há essa parceria entre o Tribunal de Contas e o IPAESE para o intérprete de Libras durante as sessões do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Aliás, além do Tribunal, tem a Assembleia Legislativa, não sei se é com vocês, mas a Assembleia Legislativa tem intérprete de Libras, a Câmara Municipal de Aracaju também tem, o Tribunal Tribunal Regional Eleitoral tem, Justiça também tem, não? O Tribunal Regional Eleitoral tem, eu sei que eles transmitem as sessões e tal. Então, a sua Câmara de Vereadores pode ter também o intérprete de Libras, aquelas que transmitem as sessões, viu? É importante para os surdos acompanharem, não é isso, Deise? O país está à disposição e para prestar esse serviço também. Tá bom, então. Cabral, é uma honra, viu? Participar do seu programa, está à disposição. Prazer enorme, Cabral, sucesso. Tá bom, muito obrigado. Bom, e termina aqui mais um ponto de encontro. Hoje nós conversamos com Deise Xavier e Rafael Cardoso, do Instituto IPAESE, o Instituto Pedagógico de Apoio à Educação ao Surdo do Estado de Sergipe. Agradecemos a sua companhia e convidamos para o nosso próximo ponto de encontro aqui na Rádio Web TCE. Sigam ouvindo a nossa programação.